Vamos lá. Vamos lá. Vamos serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente, juntos, para aprender, para ter um pouco mais de conhecimento das lições de Jesus, do que ele nos deixou, do que a gente precisa praticar mais na nossa vida, do que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Possamos manter a harmonia, manter a alegria, manter a paz de espírito e no coração, para aproveitarmos o máximo possível do conteúdo, envolver a Luzia, que fará a aula de hoje para todos nós, e agradecer que estamos aqui bem, com saúde, com proteção, e que possamos permanecer assim durante toda a semana, durante todos os dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Ju, você faz depois da harmonização, a gente dá as explicações, Fala tá do bom? questionário, tá bom. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui esse negocinho. Pronto. Vamos lá, hoje a lição é do Fonte Viva, lição 64, semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale lembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhes fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Essa mensagem de Emmanuel, né, do Fonte Viva. Eu vou sair aqui para interromper, para ficar mais fácil. Então, gente, essa lição, tão bonita essa lição. Ai, peraí. Não sei se vocês já leram, se não leram, leiam a parábola do semeador no Evangelho, que aí vocês vão compreender melhor essa lição. Resumindo, o semeador, ele saiu a semear, então ele saiu e ele foi jogando sementes, né? Ele foi jogando sementes pelos solos que ele encontrava. Então, ele jogou sementes no solo de pedra, no solo de umidade, no solo de terra, e tinha mais um solo. Ele menciona aqui. Então, cada solo fez com que aquela semente agisse de uma forma. Então,
o solo de pedra até deu um broto, mas não tinha umidade, não tinha terra para ele se fortificar, então morreu. Um solo de espinho, ele não conseguiu crescer porque os espinhos sufocavam. Então, o que ele quer dizer aqui é que, mais uma vez, Jesus nos dando o exemplo. Começando do final para o começo, ele fala que o Jesus, que foi o maior semeador do amor que tivemos, ele poderia, pela elevação espiritual que ele tem, ele poderia simplesmente mandar uns mensageiros para cá, né? E falar assim, olha, manda umas mensagens lá, faz umas coisas boas aí para a humanidade, que eu vou ficar aqui só de butuca olhando você para ver se a humanidade entende. E ele não fez isso. Ele mesmo veio e semeou o amor, jogou a semente do amor nos corações da humanidade, né? Então, o que ele quer dizer para nós? Que a gente não pode terceirizar as nossas coisas, né? Seja as nossas questões para resolver com alguém, seja os nossos desabafos, os nossos sentimentos, seja as nossas questões para se resolver. Não dá para terceirizar, né? Olha, eu não estou bem com uma pessoa, dá um recado para ela, não dá para fazer isso, porque o sentimento é seu. O sentimento, a afinidade é sua, o que você precisa resolver está dentro de você. É a mesma coisa que falar assim, fulano, faz a terapia lá para mim, porque não quero entrar em contato com essas coisas. Mas como é que alguém vai fazer uma terapia por você, se é você que tem que resolver as suas questões? Então ele fala, não vamos nos deixar intimidar, saia e semeie, seja lá o que for, uma palavra, um ombro amigo, um serviço social, uma caridade, que seja, nem que seja a sua própria caridade, sabe? De tipo, hoje eu preciso dar uma volta. Ninguém vai poder fazer isso por você. Vai lá e dê uma volta a você. Não dá para a gente terceirizar as nossas coisas, não dá. E isso eu vou mais além, no sentido de falar assim, olha, eu quero muito uma coisa, eu preciso muito desse objetivo, eu tenho esse objetivo, vou deixar na mão de Deus. Se você não for atrás, não há Deus que vá te ajudar. Não há criatura que vá te ajudar a resolver. Se eu quero um emprego e eu não sair para distribuir currículo, ou se eu não fizer a minha correria online, ninguém vai me dar emprego, porque ninguém vai adivinhar que eu estou precisando de emprego. Então, a gente precisa tomar partido e tomar a rédea da nossa vida e ir atrás de ajudar as pessoas. O conhecimento que vocês têm hoje é o que a semente da doutrina está fazendo no coração de vocês. Está frutificando, está crescendo, vocês estão regando, vocês estão cuidando dessa semeadura. Então, se dê frutos, se dá frutos, pegue esses frutos e distribua. Né? Abra os olhos de quem ainda está cego para as questões, quem está aberto a aprender. Então, faz parte do nosso propósito aqui, de ajudar as pessoas a enxergar a verdade. Claro, que tem pessoas que não querem a verdade, tem pessoas que não estão preparadas para isso. Então, aqueles que não estão preparados, não há o que se fazer. Mas existem muitas pessoas com sede de saber, com sede de conhecimento. Então, isso a gente tem a responsabilidade. A partir do momento que vocês têm o conteúdo e o conhecimento que chega até vocês têm a responsabilidade de repassar e de colocar em prática aquilo que vocês já sabem. Eu acho que é basicamente isso. Lúcia, quer falar alguma coisa? Eu estou falando e esqueci de ativar o som, né? A Mônica colocou que, como está escrito, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Sim. Exatamente. Aí, quando você estava falando que não dá para terceirizar, Jesus, quando estava ali no sufoco da Via Crucis, né? Que estava lá só apanhando, ele era um líder, né? Ele podia ter falado assim, olha, vamos fazer uma manifestação lá na Paulista, né? Paulo comparando, ou seja, ele podia ter tomado outra atitude, né, de liderança, porque ele era um líder, e ele não tomou, ele não deu jeitinho, né? Na hora lá que estava sendo escolhido, ele podia chegar lá e falar assim, olha, vamos dar um jeitinho. Ele não fez isso,
né? Então, ele não precisava, porque ele já era um espírito crístico. Então, ele veio mostrar que, enquanto encarnado, se ele pôde passar sem necessidade, nós, com necessidade, não vamos passar? Ele não tinha mais necessidade, não tinha expiação nenhuma para resgatar, não tinha prova nenhuma para passar, porque ele já tinha passado por todas. E ele veio mostrar, falou assim, olha, eu estou aqui, já passei por todas essas situações que vocês estão passando, e eu consegui. Eu sou melhor que vocês? Agora ele é, mas antes não, ele era igual, né? Então, ele veio mostrar, através do exemplo, que a gente pode chegar no patamar que ele está, né? É isso aí. Mais alguém? Então, vamos abordar, então, as questões? Quer falar da sua questão primeiro? Quer começar pela minha? Então, eu falo primeiro da minha, que foi uma dúvida do Marcelo, e eu falei que eu ia explicar aqui, porque às vezes pode ter sido de outra dúvida de outro aluno, né? Então, do questionário provas, escolha das provas, né? É a questão 10. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra para nos ajudar a desprender dos liames corporais? Então, a resposta é verdadeira. E a gente tem que prestar atenção na pergunta, porque ele coloca assim, nossos parentes e amigos costumam. Eles vão vir sempre? Depende do nosso processo evolutivo e do processo evolutivo desses parentes. Então, vamos pegar o exemplo do Jacó. O Jacó não teve uma equipe que estava ali, né? Porque a reflexão do Marcelo é que ele coloca assim, caras fessoras, que bonitinho. Sobre esta questão do questionário anterior, entendo que o desprendimento ocorre por equipe espiritual específica para este fim. Similarmente, quando do nascimento temos os médicos obstetras. Sim, tem a equipe que te acompanha, está o teu mentor ali te acompanhando, tem outros espíritos que estão participando do processo, e por que não esses outros espíritos não podem ser alguns parentes que estejam preparados, que foram, que teve a permissão de participar? Pode ser. É fechado isso? Não, não é fechado. Depende do seu grau de evolução, depende do grau de evolução desses parentes, né? Porque a gente tem uma família espiritual imensa. Quantas encarnações nós fizemos? Às vezes não vai ser esse parente que eu me lembro, né, dessa última encarnação que vai estar te esperando, mas pode ser um outro, de uma outra família, de uma outra encarnação que ele esteja te dando uma força naquele momento, né? E no caso do Jacó, ele teve a filha, porque a filha estava já bem evoluída, estava preparada para poder participar. Quantas vezes, eu já tive várias situações de parentes que estavam desencarnando e que falavam assim, olha, eu estou vendo o meu pai, a minha mãe. Por quê? Em algum momento, naquele processo de desprendimento, que ele já está se desprendendo, que já está tendo toda uma equipe, é permitido para ele, por causa do seu processo evolutivo, receber aquela visão, ter essa visão do parente, para dar para ele ficar mais tranquilo, né? Para ter uma passagem mais harmonizada. O que provavelmente não acontece quando a pessoa se suicida, porque ela está num desequilíbrio tão grande, porque ela tem a equipe espiritual do lado dela, mas ela não consegue nem ver, porque ela está muito perturbada, né? Então, não sei se conseguiu explicar aí para você, Marcelo. Não, eu entendi o conceito. É que a pergunta eu entendi de outra maneira. O ato de desprender, como se nós fôssemos os médicos que iríamos fazer o desprendimento, né? Então, é uma parte muito técnica e precisa ser uma pessoa muito bem entendida nisso, né? Eu entendi que seria nesse caso específico, mas assistir, como se nós podemos assistir o nascimento, por exemplo, né? Sim. Seria uma coisa... Agora eu entendi esse ponto de vista. Tudo bem. Agora, é a famosa pegadinha, né? A gente entende a pegadinha. A gente entende.
Nós também participamos desse processo. A partir do momento que a gente consegue se manter equilibrado, tranquilo, o Jacó teve, ele tinha esse preparo, então ele estava mais tranquilo, né? Ou seja, ele passou, teve todo um certo... ele estava muito ansioso, querendo prestar atenção em tudo, né? E aí a filha, calma, não é por aí, né? Espera que vai ter a hora certa. Mas a gente também tem que, a partir do momento que a gente tem esse ensinamento, a gente tem que participar desse processo com tranquilidade, né? Assim espero, né? Vamos torcendo, né? Vamos estudando para nos preparar. Eu vou tomar Dramin antes, vou tomar Dramin, viu, Juliana? Nossa, acho que Dramin não dá, não. É muito fraquinho. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar do questionário anterior do Bem-aventurados os puros de coração. É o seguinte, a última questão era dissertativa, certo? O Google, o formulário, ele não permite que a gente coloque uma questão dissertativa para dar automaticamente a resposta correta. Então, eu corrigi um por um. Então, com exceção da Sônia e do William, que eu vou explicar já, todos os que erraram vão ganhar os 10 pontos da questão que acertaram. Tá? Eu ia perguntar isso agora. Porque acertaram. A questão é... Nós, Margarete. Dependendo a idade psicológica dessa turma não... Porque aí o que acontece? Depende da tradução do evangelho. Então, se bateu com realmente a resposta que está no evangelho, então, ok, então nós vamos dar os 10 pontinhos, tá? Fiquem tranquilos. Por que a exceção da Sônia e do William? A Sônia colocou que a resposta era que os olhos fechados faziam subir até Deus, ponto. O que sobe até Deus é a alma, e aí faltou, está incompleta, entendeu? Então, só por isso que não vai dar para dar o certo. E o William, ele colocou a resposta que faz sentido, tem relação, mas não é a resposta correta. Tá? Então, assim, a dica que eu dou para todos, tinha 2 questões que estavam no Evangelho, e estava indicada aonde estava no Evangelho. Qual é o intuito? É fazer vocês pegarem o Evangelho, pegar o item, ler de novo, para exercitar o conhecimento que a gente passou aqui e fixar mais ainda. E aí, não estava exatamente do jeito que... qual é o objetivo? O que os olhos fechados fazem? Fazem com que a alma suba até Deus, se eleve até Deus mais facilmente. Ponto. Era essa a resposta. Independente da tradução do Evangelho, é essa a resposta, tá? Então, por isso, a Sônia e o William não vão ganhar os 10 pontos, porque o William estava errada, a questão não era essa a resposta, e a Sônia estava incompleta, tá bom? Tá bom. Beleza, então agora vou compartilhar. Manda abraço. Estão vendo a aula? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, a aula é sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, no capítulo do Evangelho, capítulo 9, tem os itens injúrias e violências, afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, vamos ver o que a gente consegue, dessas bem-aventuranças, colocar alguma coisa na nossa vida. Então, vamos ver o que seria brando, de acordo com o dicionário. Que cede facilmente à pressão. Mole, tenro, flexível. Manso. De gênio brando ou índole pacífica. Bondoso, pacato. Sereno, sossegado, tranquilo, quieto. E pacífico. Amigo da paz, sossegado,
que é aceito ou admitido sem discussão ou oposição. Tranquilo. Então, agora, vamos ver o que Jesus, usando essas palavras, quis nos dizer. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então, se Jesus disse que o verdadeiro reino é o reino dos céus, por que os brandos e pacíficos possuirão a terra? Bom, aí eu não estou entendendo, né? Se eu tenho que ser brando e pacífico, eu vou ficar na terra passando por essas provas e expiações? Serão os brandos e pacíficos indignos do reino do céu? Jesus quis nos recomendar que não dessemos mais valor aos bens da terra do que aos do céu. No nosso atual estágio evolutivo, precisamos da encarnação terrena para evoluir. Isso a gente já sabe. E para cumprir a nova encarnação. Precisamos dos bens da terra. Então, se a gente tem que voltar para a terra para poder evoluir, a gente tem que se adequar às necessidades. E são necessidades materiais. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, uma lei só, ele já juntou tudo. Eu tenho que ser brando, eu tenho que ser moderado, eu tenho que ter a mansuetude, eu tenho que ser afável e, principalmente, eu tenho que ser paciente. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão raca, que era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem, reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. Jesus explica que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Então, a gente tem que ter muita atenção nas palavras que nós falamos e na energia que nós emanamos quando a gente fala essas palavras, sejam palavras positivas ou negativas. Então, principalmente nas palavras negativas, o que gera uma energia muito grande. E essa energia, ela tem duas mãos, uma mão que atinge a mim e a outra que atinge o outro. É evidente que a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Então, a gente, estudando o Evangelho, as passagens de Jesus, a gente percebe que todas as descrições, através dos discípulos, existe toda uma tranquilidade nas mensagens de Jesus. Ele sempre passa com um carinho, com uma tranquilidade, né? Então, por isso que ele reprova a maneira com que a gente fala, muitas vezes, gerando esse mal-estar, né? Essa agressividade na maneira de falar. É que toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de caridade e de amor, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concordância e a união. Então, a gente lembra de algum momento onde a gente, dentro do emprego da gente, e que a gente teve dois tipos de chefes. Aqueles que eram autoritários, arrogantes, e aquela outra pessoa que tratava, fazia a chamada de atenção, mas chamava a atenção de uma maneira diferente, onde a gente aceitava até com tranquilidade aquela maneira de correção. Então, tudo depende da maneira com que a gente chama a atenção, fala, conversa, chama a atenção dos filhos, é a mesma coisa, né? Opa, peraí, que eu apertei um negócio aqui errado. Então, vamos lá. É a ofensa e é a caridade na forma da gente falar, né? Espera um pouquinho aqui que eu me confundi.
E é a lei da caridade de amor, que engloba todas aquelas outras questões da mansuetude, do respeito, do carinho, né? E do perdão também. Então, de um lado, eu faço a ofensa, e do lado tem a lei da caridade e do amor. Que lado é o que eu estou? Né? Que setinha se enquadra mais para a minha vida hoje? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Essa frase teve na aula passada da Juliana. E a gente tem que tomar muito cuidado na maneira com que a gente fala. Isso é muito importante a gente ter isso como orar e vigiar. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade, que deve existir entre todos os irmãos. E aí a gente lembra uma das leis de Jesus, que a gente tem que pensar sempre em que, se eu quero respeitar a mim mesmo, né, se eu tenho que amar primeiro a mim e depois amar o outro, como é que eu vou se eu amo a mim, como é que eu vou tratar o outro da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado? Se eu faço a ofensa, se eu falo de uma maneira pejorativa, se eu insulto, como é que eu quero que o outro trate a mim? Como é que eu espero que o outro me trate? Então, tem a lei da caridade e amor. É a concórdia, é a união, a humildade para com todos. Humildade é o respeito que eu tenho que ter em relação às outras pessoas. E aí tem a ofensa, se eu quero isso na minha vida. Que eu estou alimentando o ódio, a animosidade, o insulto à bondade e à fraternidade. Não esqueçamos que esse ódio que a gente emana para o outro, ele vem potencializado de volta para nós. E aí vem esse senhorzinho muito simpático, que é o Masaru Emoto, cientista japonês, que demonstrou com o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos, sentimentos, alteram a estrutura molecular da água. Alguns de vocês devem ter visto já esse experimento. A técnica consiste em expor a água a esses agentes, congelá-la e depois fotografar os cristais de água que se formam com o congelamento. Então, veja só a força da palavra. E aí o doutor Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração e, após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais que se formaram. E aí teve outras fotos também que ele fez, que é a molécula de água na nascente. Depois teve a molécula de água exposta ao som de muito obrigado. Olha que lindo que fica. E a molécula de água exposta à energia do som da área para a corda em som de Bach. E a mesma molécula de água exposta ao som de um rock heavy metal. E aí, então, vem as injúrias e as violências em relação aos semelhantes. Então, Jesus faz lei da mansuetude, da moderação, da brandura, da afabilidade e da paciência. Isso tudo são virtudes que a gente tem que desenvolver sempre. Então, está na hora de uma discussão com qualquer pessoa que seja do nosso convívio, vamos ter moderação, vamos ter paciência. E aí tem atitudes que levam ao nosso próprio desequilíbrio, que é a cólera, que é a violência e qualquer expressão descortês, né? Qualquer falta de educação, na verdade, né? Já está incluída nessa situação que não é boa para o nosso processo evolutivo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, e condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês, de que alguém possa usar para com seus semelhantes.
A gente está assistindo algum jornal, algum telejornal, algum filme, alguma situação onde existe violência, no primeiro momento, no primeiro sentimento, a gente condena. E quantas vezes nós mesmos geramos essa violência? Às vezes não uma violência de agressão física, mas uma violência de humilhar uma pessoa, de falar palavras ríspidas, de não saber chamar a atenção de alguém. Né? Isso vai gerar um mal-estar para outra pessoa, que ela vai emitir de volta para nós através das suas vibrações. Antigamente, a lei da sobrevivência privilegiava o mais forte. Imperava a lei da selva, mais forte, mais violento. Hoje ainda hoje ainda vemos atitudes de pessoas espertas, que levam vantagem sobre as outras e que substituem o violento. Então, o violento, a gente logo condena, mas, às vezes, o esperto, a gente se atrapalha para poder entender bem essas pessoas que são espertas e que tentam nos enganar. Elas não são violentas, mas elas acabam agindo com uma certa violência porque elas nos desrespeitam. E aí Jesus nos prometeu que a justiça será feita, assim na terra como no céu. Quando a lei do amor, da caridade e da fraternidade for regra no planeta, o forte não explorará o brando e pacífico, o esperto não tirará vantagem do manso, e a Terra se tornará um mundo feliz, um planeta de regeneração. A gente consegue fazer hoje uma avaliação muito melhor do que numa outra encarnação, do que em épocas passadas, do que seriam essas pessoas espertas, né? A gente consegue ver mais, né? E a gente consegue perceber que, através dessa nossa capacidade de poder enxergar situações que geram violência, que são injustas, a gente percebe que a gente está mesmo caminhando por um planeta de regeneração. Se a gente já condena, a gente tem que ficar atento para não exercer essa violência, essa maneira de se comunicar com as pessoas, que pode gerar cólera, pode gerar injúria e pode gerar violência também. E aí, alguma questão? Por aqui, por enquanto, não. Só se alguém quiser abrir para falar. A Rosa só falou a respeito da pesquisa do Masaru Emoto, que é fantástica a pesquisa. Aí eu falei para ela, temos palestra no GEMB sobre a água que fala sobre essa pesquisa, que é muito boa. Da Miriam, né, Mioto, né? Da Miriam Mioto. Muito boa essa palestra. De resto, não tem, não. Então, agora a gente vai mudar para afabilidade e doçura. Aí todo mundo está pensando, eu me enquadro tão bem nessa lição. Será? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser, és louco, merecerá condenação no fogo do inferno. Então, esse juízo, a gente pode entender que é a nossa própria consciência. Nós é que somos os nossos carrascos mesmo, né? Nós é que, a nossa própria consciência é que vai nos julgar. E aí, então, quem ama seu próximo é bondoso, manifesta afabilidade e doçura. Beleza. Entretanto, nem sempre devemos confiar nas aparências. Então, você percebe, nossa, aquela pessoa é tão tranquila, ela ama o próximo, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa de fácil trato, ela é dócil, ela está sempre receptiva na hora que a gente vai conversar. Mas será que ela é assim 100% do dia? Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter bondade. Utilizam apenas uma máscara para uso externo, como se fosse um traje, cuja aparência bem talhada disfarça as deformidades do corpo.
O mundo está cheio desse tipo de pessoa, desse tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as incomode, mas que agridem a menor tranquilidade, a menor contrariedade. Então, é aquelas pessoas que estão sempre de boa, mas quando enfrentam uma situação difícil, já se destempera na hora. Sabe que aconteceu ontem uma situação onde eu fui num lugar e aí a pessoa me deu uma devolutiva que, na verdade, não era verdadeira, e aí eu não perdi o controle, mas eu fiquei meio nervosa, e eu perdi, sabe? Eu fiquei um pouco agitada, e aquilo já me fez pensar. Eu falei assim, olha só, porque com a pandemia você fica muito dentro de casa, e aí você não tem muita situação de estresse, né? Porque, na verdade, como você está muito recluso, às vezes a situação que você passava mais na rua, você trabalhando e tal, você diminui. E aí, quando você se depara com uma situaçãozinha muito pequenininha, você fala, nossa, cadê o meu orar e vigiar aí, né? Eu não perdi o controle nem nada, mas aquele sentimento de irritação quase que me dominou, sabe? E eu falei assim, nossa, mas por quê? Era uma coisa tão simples, eu podia ter... Eu resolvi de boa, mas aquilo me irritou, mexeu comigo. Porque a gente fica preparando a aula, né, que é para nós mesmos, né? Essa aula é sempre para a gente primeiro. E aí você vê, olha, eu preciso melhorar nessa questão, né? Então, a afabilidade e a doçura, ela é difícil também de você exercitar nessas questões. Então, por exemplo, eu estou muito mais tempo dentro de casa, então eu me estresso menos, logicamente, né? E aí eu fiquei refletida, eu falei assim, pô, uma primeira situaçãozinha de nada já me fez ficar irritada numa situação que me incomodou, porque eu deveria ter tido uma postura um pouquinho menos ruim, né? Ou seja, para mim, eu estava sendo antipática comigo mesmo, né? Eu achei que eu era antipática naquela situação. Então, ou seja, são situações tão pequenas e que você fala, pô, não veja isso dessa maneira, né? Então, essa aula está sendo muito para mim, viu, gente? Hoje eu estudei, eu fiz e ainda estou precisando aprender essa lição. Aí preciso subir esse degrau, viu? Esse degrau estou estacionado. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Eu quis só relatar, porque você fala assim, a professora, não é professora nada, a professora é péssima, a professora tem que aprender muito ainda. Acho que por isso que a gente é escolhido para dar aula, né? Tem que aprender mais a lição do que passar para os alunos. A Ju está confirmando, né, Ju? Eu estou, porque você falou essa questão da pandemia, né? A gente passou outro tipo de estresse quando ficou confinado mais em casa, né? Então, a gente parou de se sociabilizar, né? A gente ficou confinado, tudo chegando em casa e tal. E aí, eu até falei uma coisa curiosa outro dia. No começo, né, que a gente... máscara, vai ter que ir ali, vai ter que ir aqui, não dá para ser um delivery, a gente começou, pelo menos estou falando por mim, né? A gente começou na rua a ter medo das pessoas, né? Você tem medo de gente, não encosta em mim, sai daqui, você está muito perto. Em várias situações, lá no começo eu tive que ir em lugares, a pessoa não respeitou a distância e eu me estressei com aquilo. Então, a gente não estava se sociabilizando. Agora, quase 2 anos depois, a gente está voltando à sociedade, digamos, né? Quem ficou distante e tal, e aí a gente começa a ter essas situações sociais que as pessoas, às vezes, está de um jeito, a gente interpreta de outro, então está voltando a situações que antes era corriqueiro, né? O estresse, a correria, não sei o quê, Então, realmente mexeu com a gente de uma forma muito louca essa pandemia, né? Primeiro a gente ficou com medo das pessoas, medo de gente encostar, não, sai daqui, uma loucura, né? A gente começou a ficar piradão. E aí agora que estamos voltando e nos adaptando realmente, como a Mônica está falando aqui, estamos nos adaptando a uma nova realidade, né? Porque o normal não vai voltar do jeito que era, vão existir várias adaptações para nós,
Aí a gente começa a ter que se vigiar de verdade agora. Opa, vamos parar aí, porque agora o ser humano está interagindo com a gente mais. Exatamente. Que costumam falar bem quando estão pela frente, mas pelas costas suas palavras transformam-se em dardos venenosos. Então, que as pessoas que estão sempre de boa, mas falando bem de você, mas num outro momento já fala mal. Então, afabilidade e doçura, fake news nesse caso, né? A essa classe ainda pertence os homens que são bondosos quando estão fora de casa. Homens, eu digo as pessoas de modo geral, mas que no lar são verdadeiros tiranos, fazendo com que sua família e seus subordinados suportem o peso de seu orgulho e de sua opressão. Então, são pessoas, são palestrantes, são pastores, são padres, são maravilhosos, sermões maravilhosos, mas vai conviver no dia a dia com aquela criatura. Então, você tem que ser transparente, né? A máscara é só para evitar o vírus, né? Não é para você usar a máscara como uma fantasia, né? Então, você sai de casa, você põe aquela fantasia de boa pessoa, só que dentro de casa a realidade é outra. Aparências, né? Então, as pessoas que vivem de aparências, elas fingem ser bondosas, né? Então, estão sempre mascaradas. E tem um afável e bondoso de verdade, que vai... na verdade, ele não precisa ficar falando o que ele faz. As suas atitudes vão dizer muito mais, né? Então, são pessoas que você consegue perceber que elas realmente são afáveis e são bondosas, porque em todo momento, em qualquer situação, nas atitudes, elas são assim. Sua vaidade alegra-se quando podem dizer: aqui eu mando e sou um obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Então, essa pessoa que tem a máscara, né, que em casa ela é um terror, ela esquece que o sentimento que ela está desenvolvendo e compartilhando com os outros não é o amor nem o respeito, né? É a vontade de ver essa pessoa sempre longe de mim, né? Eu não quero ter essa pessoa perto, eu quero ter a pessoa sempre longe de mim. Então, é isso que eu quero para a minha vida? Aquele cuja afabilidade não são fingidas nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade ou na intimidade. Pois ele sabe que pelas aparências podem enganar os homens, mas não podem enganar a Deus. E mais do que enganar a Deus, enganar a si próprio, né? Então, diante de uma situação, você é de um jeito, e numa outra situação você é de outro. Então, como é que eu sou? Como é que eu sou? Né? Qual é a minha verdade? Isso está no capítulo... Eu acabei, mas é o capítulo 9, viu? Item 6. Lázaro, Paris, 1861. Acabei apagando aqui o capítulo. Alguma questão? Deixa eu ver aqui. Não, só comentários do que a gente estava falando da pandemia, que a Mônica falou verdade, estamos nos adaptando a uma nova realidade. E só, nada, nenhuma dúvida, nem nada. Marcelo também falou todos nós de adaptação, mais nada, pode seguir. Tônia, quer falar alguma coisa? Posso só comentar? Por favor. Não, é o que você falou, né? De você ter a paciência, nananã. Em frente de casa, abrir uma igreja evangélica. Eu não tenho nada contra as religiões, porque eu sempre fui muito discriminada por ser espírita, eu já passei por alguns centros, enfim. Então, eu não discrimino ninguém, mas eles já estão me irritando. E eu não sei até onde a minha paciência vai aguentar. É só isso que eu acho. Eu estou tentando me aguentar. Mas é tanto grito. Eu falei, será que Deus precisa de tudo isso? Será? Essa é a pergunta. Eu não aguento. Eu falei que qualquer hora eu vou lá, porque é em frente à minha casa.
Aí em frente. Eu falei, qualquer hora eu vou lá e falo assim, gente, e aí? Me explica o porquê dos gritos, porque eu não entendo. Eu não entendo. É só para comentar a paciência. Então, mas você sabe que as situações se apresentam porque a gente tem que desenvolver algumas virtudes, né? De repente é essa. Mas eu acho que nada impede de você chegar e falar que Deus, apesar de ser um espírito, a gente não sabe essa energia e tal, você tem quase que certeza que ele não é surdo, né? Que ele escuta bem. Então, na verdade, brincadeira. Mas, ou seja, né? São situações que surgem, né, para a gente desenvolver um pouco mais de paciência, né? No seu caso, né, específico aí. Olha ela aí, ó, Sônia. Vamos lá entender o que é que a paciência chegando aqui para nós. Depois da humildade para com Deus, qual é a primeira lei de todo cristão? E como o Espiritismo vê a paciência? Como definir resignação à luz do Espiritismo? E como podemos aprender e desenvolver em nós essas duas virtudes? Ai, desculpa, gente, vou beber água aqui que está muito seco. Então, vamos lá. Vamos entender dentro da visão espírita. A paciência é uma das virtudes mais difíceis de serem alcançadas. Ela consiste em suportar dores, infortúnios, infelicidade, insatisfações com resignação. Então, tudo a gente tem que encarar com resignação. Então, todas essas situações. Então, no caso da Sônia, é o ruído exagerado do vizinho, né? No nosso trabalho, na nossa casa, situações de doença, tudo isso requer a nossa paciência. E aí vem a palavra que ela tem um peso importante na visão espírita, que é com resignação. Ou seja, é sem ficar reclamando, é tentar entender o que está acontecendo e achar um determinado caminho para eu seguir, para eu não ficar reclamando. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que, através da dor nesse mundo, concede oportunidade para evoluir. Então, a gente vai entender a dor, que são as provas e expiações que a gente passa durante a encarnação. Então, Deus nos manda, na verdade, ele não manda a dor, ele manda a encarnação para a gente poder se melhorar, né? Então, ele manda a encarnação, onde eu mesmo, se eu sou um espírito que eu tenho já um certo equilíbrio, que eu posso escolher as minhas provas e expiações para poder passar, né? Então, aí eu passo por elas, mas eu tenho que passar com paciência, porque fui eu mesmo que escolhi. Opa, agora foi. Sejam pacientes. A paciência também é a caridade. E devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Por Deus, está escrito errado. A paciência ela tem que ser primeiro comigo. Eu primeiro tenho que ser paciente comigo, para depois ser paciente com o outro. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas, com certeza. Outra, porém, muito mais difícil e, por consequência, muito mais meritória, que é a de perdoar a quem Deus colocou em nosso caminho. E falou de paciência, falou de resignação, falou de perdão. Tá puxado, hein? Tá puxado, tá difícil. Então, é por aí mesmo, o caminho é esse. Então, eu tenho primeiro ter paciência comigo, depois aceitar as provas que surgiram na minha vida por erros cometidos ou porque eu quero passar por essas situações para o meu processo evolutivo com resignação. E aí, durante todo esse processo, eu vou ter que perdoar todos aqueles que surgem no meu caminho, fazendo barulho em frente da minha casa,
tendo meu filho difícil, um chefe complicado, a falta de emprego. Tudo isso eu tenho que trabalhar dentro de mim para conseguir aproveitar com sabedoria na encarnação. Para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar à prova a nossa paciência. Então, as pessoas que surgem na nossa vida, elas estão ali na nossa vida porque elas são importantes para nós. Primeiro, para a nossa evolução, para a gente trabalhar a virtude do poder, a virtude do perdoar, do perdão. E depois, porque nós também vamos ajudá-las. Porque é uma troca. Eu vou ajudar perdoando e vou, através do meu perdão, mostrar para ela que ela está errada. Às vezes, só com a minha atitude de perdoar. E aí tem a caridade material, que é dar esmolas aos pobres, auxiliar materialmente. Importantíssimo. Não adianta você querer falar sobre Deus, sobre Jesus, uma pessoa passando fome. Não dá. E aí tem a caridade moral. É o perdoar quem nos faz sofrer. Pais, irmãos, chefes, amigos e inimigos. É todo esse grupinho aqui, ó, que faz a gente sofrer. Não é verdade? Então, aqui, esse grupo todo. Agora, vamos nos colocar. Aí coloca assim, ó, eu, pais, irmãos, porque eu faço sofrer o outro. Eu ocasiono situações difíceis também para o outro. Eu não sou perfeito. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, por atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos. A gente tem só o olho para a coisa ruim. A gente não consegue ter um olhar geral. A gente, dentro da situação, a gente não consegue perceber situações que vêm para nos aliviar, porque a gente foca muito na situação difícil. A gente tem que abrir um pouco esse olhar, porque as bênçãos, as consolações e as compensações, elas estão vindo, porque a gente está sempre amparado pelo nosso mentor, por Deus, Jesus, mas às vezes a gente só está com aquele foco, com aquela coisa pessimista, a gente não consegue perceber. Às vezes uma pessoa próxima que se aproxima e fala uma palavra que parece que nos dá uma luz, um caminho, né? Quando a vida se torna mais difícil, você precisa se tornar mais forte e mais inteligente no sentido de ter uma visão ampla da situação. Havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a fronte da terra. É ampliar a visão. Né? Primeiro, é importante que a gente, durante uma situação difícil, a gente pare um pouco para se acalmar, faz uma prece, tenta mentalizar, porque a mente, ela tranquilizada, ela consegue ter um outro olhar para a situação. E aí a gente consegue se conectar com a espiritualidade superior, que eles estão próximos, mas a gente está com os ouvidos tampados para essas orientações que eles vão nos dar, que eles estão sempre ali perto para nos dar. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, é o que a gente comentou logo no começo. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Não esqueçamos que nós fomos criminosos no passado. Estamos melhores hoje, sim, mas estamos espiando, estamos provando que nós somos capazes de superar essas dificuldades. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, sejamos seguidores do Cristo, do seu exemplo. Tá? O Espírito Amigo, Avre, 1862, também, tudo do capítulo 9. Item 7.
O homem é chamado paciente não porque foge do mal, mas porque aguenta o mal presente de forma honrosa. Isto é, sem ficar indevidamente triste por isso. Então, quem falou essas sábias palavras foi São Tomás de Aquino. Né? Importante a gente não terceirizar, como diz a Juliana logo no começo, a situação difícil, né? Então, eu tenho que passar, vou encarar com coragem, mas não vou ficar reclamando, não. Eu posso me lamentar um pouquinho? Pode, porque todo mundo se lamenta, a gente está nesse planeta ainda que a gente ainda pertence à lamentação. Né? Então, eu vou lamentar, mas eu não vou ficar estacionado na lamentação. E não vou falar que a culpa é do outro, porque a culpa é minha. Pode não parecer, posso não me lembrar, mas a culpa é minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir em frente. Vou pedir força, que eu vou receber, vou pedir orientação, que eu vou receber, e tenho que ter coragem para enfrentar. E agora eu vou interromper para passar um videozinho. Vamos ver se dá certo, se Deus quiser vai dar. Está aqui. Compartilhar. Aqui o som, tá ok. Dá um oi aí se estiverem ouvindo, por favor. Tudo certo. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. E aí, todo mundo paciente? Lógico que não, né? Mas você vê, né? Isso é uma harmonização do Emmanuel, né? Que eu achei na voz do Divaldo,
que eu achei mais bonita do que eu fosse falar, né? Então, o Divaldo tem toda essa voz, o fundo musical, eu achei que estava bem... reforçou, né, toda a lição sobre a paciência, né? Então, às vezes a gente pensa que a paciência ela está sempre relacionada em nós em relação ao outro, né? Mas a gente tem que ter paciência primeiro com a gente. E às vezes a gente é tão impaciente com a gente, com as nossas limitações, e daí é que gera sempre uma dificuldade para a gente resolver as situações difíceis, né? Então, a paciência, logo no começo da lição, é uma das virtudes mais difíceis da gente conseguir conquistar, né? Então, fica a dica aí, né, do Divaldo através do Emmanuel, né? Ô, Luzia, ainda mais quando você está dirigindo e não tem semáforo, e você deixa uma galera passar. Quando você vai passar, o outro carro passa, vem com tudo, te xinga, sendo que a preferência é te xinga. Aí você fala, tá bom, ok, né? Vamos que vamos. É duro. Exatamente. Aí você fala, poxa, coitado, né? Então, o sentimento tem que ser assim, né? Coitado, ele não tem a paciência que eu tenho, né? Porque porque se você entra na vibração do outro, você fica irritada, aí você já quer seguir o carro, já dá uma buzinada, já joga farol, né? A minha vontade foi parar meu carro e falar assim, agora você desce do seu carro e fala na minha cara o que você falou dirigindo. Ah, sim. Você imaginou? Que situação? Ou seja, engraçado. É a vontade, mas aí ficou na vontade. Já está bom, você já está segurando. Você já está segurando a sua vontade. Dá um troco, né? De falar da mesma maneira que você recebeu. Porque a harmonização, a vibração que o outro manda, né? A mesma coisa da palavra, né? Lembra no começo da lição da palavra? Uhum. Você vê como a palavra ela vem com uma energia, porque não é só ação, né? Porque se o cara passa correndo do lado, você fala, pô, o cara não gostou. Mas ele mandou a palavra. A energia que ele te mandou, você não devolveu. Parabéns, Margarete. Você pensou, tudo bem, o pensamento já manda um pouquinho, mas você não manda. Mas é menor, gente. A gente tem que ir aprendendo isso, né? É muito difícil você no pensamento você segurar. Mas se você já não dá a devolutiva da mesma forma, né? Você não rebateu, você segurou. É muita evolução, viu? Não, mas tudo bem, na verdade é uma compreensão. Se a gente consegue compreender, porque na verdade, a gente tem que ser um pouco egoísta. Porque se eu sei que aquela energia que ele está me mandando vai fazer mal, eu vou ser mais inteligente que ele, eu não vou dar de volta, porque aquilo vai fazer mal a mim. Então, eu falei, eu vou me equilibrar. Faltou isso para mim na situação. Mas foi uma coisa muito rápida. Da mesma forma que eu dei a resposta para a pessoa, eu falei, puxa, depois, antes de ir embora, ainda falei assim, desculpa, a gente fica meio assim, agitado com a situação. Na mesma hora, eu falei, mas na mesma hora eu fiquei passada, sabe? Eu fiquei passada. É um processo, é um processo. E é na hora que isso acontece. Então, isso é devagar, é devagar. Então, a gente conseguindo não dar de volta da mesma forma e ainda tentar pensar, coitado, eu estou um pouquinho acima dele nesse processo, eu já consegui entender melhor. Ou seja, você faria isso com uma outra pessoa? Então, você já está melhor que ele, porque já não faria. Agora, você imagina, aí a gente tem que ampliar a situação. Então, vamos colocar nessa situação aí, vamos dizer que o cara conseguiu, ele estava desempregado, olha só a novelinha. E o cara estava desempregado, e ele conseguiu um emprego recente, ele não queria se atrasar logo no começo, e você foi bondosa e começou a deixar passar. Ou seja, você imagina a cabeça da pessoa? Pode ser isso? Pode. De repente, ele estava com pressa porque ele ia visitar alguém no hospital? Pode ser. Pode ser que ele fosse mal-humorado e saiu atrasado porque dormiu demais?
pode ser também. Ou seja, tem tantas situações onde que leva aquela pessoa para aquele desequilíbrio e não entender aquela situação que estava sendo passada, que estava acontecendo, que é os faróis todos embandeirados, né? Então, ou seja, é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter. Aí você fala, pô, Luzia, mas pelo amor de Deus, não é por aí. É por aí. Porque se você dá o troco, você está igual a ele. Ah, mas eu deixei a pessoa passar. Não, mas você deu o troco. Você se desarmonizou. Então, o que valeu mais? Você deixar aquelas pessoas passarem ou você dar o troco para aquela pessoa que estava desequilibrada? A sua atitude foi melhor. Você estava lá, né, ajudando o outro que estava desequilibrado, né? Não sei se você concorda, Margarete. Tem uns que estão correndo muito, que tem que ir no banheiro, eu falo para meu marido. Deixa ele. Está pegado. Também. Outra questão, né? Ou seja, a gente tem que tentar arranjar veículos, né? Maneiras dentro de nós mesmos para a gente não cair nesse problema, nessa desculpa para todo impaciência. mundo, né? Arrumar desculpa para todo mundo, né? Ô, coitadinho, estava atrasado. Que barriga. Mas essa desculpa, na verdade, é para você não cair em desequilíbrio, né? Você tenta se colocar na posição do outro de uma maneira positiva para você não se desequilibrar, né? O exercício é esse, você dá uma desculpa, mas, na verdade, você está pensando em você, porque você está pensando dessa maneira para você não perder o equilíbrio. Né? Mesma coisa num chefe que está te dando aquela bronca na frente de todo mundo, você fala, peraí. A gente tem que saber se defender, né? Eu acho que a gente tem que saber se defender, mas sem vingança, né? A gente tem que saber se defender sem se desequilibrar, porque aí você perde a razão, né? Você não consegue agir com um pensamento claro, né? E é tudo um trabalho dia a dia, situações a situações. Uhum. Luzia, o Marcelo colocou no chat que precisa tomar um copo de água e contar até 10. Na verdade, tem que tomar água e segurar água na boca. Isso, é aquela história de ficar segurando. Aquela história, André Luiz, põe água Água na da boca. paz. Até no filme passou lá, no filme não, no livro. Eu vi o filme também do Nosso Lar, né? Esse Parece final de essa semana, parte. mudando assim rapidinho, eu assisti um filme muito ruim de Deus. Que Deus era muito, muito mal. Ele era uma pessoa muito mal e vingativa. E ele tinha uma filha, porque Jesus já tinha vindo e não tinha conseguido pacificar o mundo. Então, ele tinha uma filha e Jesus falava para a irmã, vai lá, vai e destrói tudo que ele está fazendo. Tipo assim, era uma rebelião dos filhos de Deus contra ele. Gente, foi um filme muito doido. Eu falei para o meu marido, Deus não é assim não, viu? São visões, né, que a pessoa própria tem, né? E aí coloca num filme, não tem nada a ver. Vamos lá. Bom, a gente já fez as questões. Agora, obediência e resignação. O que é obediência? É uma submissão à vontade de alguém. É uma docilidade, é uma sujeição, é uma dependência, é uma submissão extrema. Então, dependendo das situações, né? E aí, na doutrina de Jesus, ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura muito ativas. Embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sofrimento e da vontade. Então, o que acontece? Quando aparece obediência, aí você fala as obediências da lei de Deus. A gente tem que fazer uma compreensão dessa obediência assim. Eu entendo essa obediência, eu aceito como verdade para mim, então eu vou seguir. Então, não vai ser uma questão de obediência, vai ser uma questão de uma fé raciocinada. Eu estou entendendo o que Deus e Jesus estão me passando, eu acho que vai servir para mim,
Eu acho que se enquadra perfeitamente na minha vida e eu vou seguir. Então, eu vou seguir de uma maneira natural. E a resignação eu tenho que ir trabalhando. E em muitas situações, o fato de você ser obediente, ou seja, se aquelas leis de Deus e Jesus fazem parte para você, e você é resignado, ou seja, eu tento me aceitar aquela situação, para muitas pessoas, é a negação do sofrimento e da vontade. É como se eu não tivesse vontade de nada e como se eu aceitasse o sofrimento sem fazer nada. Então, eu aceito o sofrimento, mas eu não tento fazer nenhuma mudança. Não é isso que quer dizer. A obediência é o consentimento da razão. Então, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo aquilo que está sendo apresentado para mim. Então, eu vou agir porque tem tudo a ver comigo. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, a obediência é uma questão de raciocínio, eu entendo. E a resignação vem com aquela necessidade do meu processo evolutivo. Eu tenho que aceitar isso que, na verdade, não caiu de paraquedas, essa situação difícil está porque eu fiz por merecer. O poltrão, que é o covarde, não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Então, ele chegou naquela época lá que o orgulho era a virtude melhor que tinha lá. Então, as pessoas eram extremamente orgulhosas, extremamente egoístas. Cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou perdoar. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E seu vício é a indiferença moral. Isso não foi escrito nos tempos atuais, tá, gente? Não foi. E ainda tem tudo a ver com a época atual. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, os espíritos, que somos guias da humanidade em marcha, o chicoteamos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Então, o preguiçoso, né? Então, ele está nessa encarnação, e aí ele está tentando delegar o problema dele para o outro, vai terceirizar o problema dele para o outro. Tudo bem. Você não vai resolver nessa encarnação? Me aguarde, né? Que é isso que ele está falando aqui. Chicoteemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Vai seguir com o mesmo problema na próxima encarnação. Um pouquinho mais potencializado, porque em vez de aproveitar a encarnação, ele ficou ali sem evoluir. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então, todo esse texto anterior foi escrito em 1863. Alguma dúvida? Por aqui não, Lu. Então, Aquela mostra questão, bem que a né, gente... Luzia? Oi, Marcelo. Os ensinamentos estão aí na nossa cara, né? Cabe a nós ou ficar estagnado ou esperar, mas aí vai cada vez mais difícil, né? Para cada vez que você espera mais ou não faz nada para melhorar, ou vai por bem, pela dor ou pelo amor, né? Exato. Né? E a gente já tem a encarnação, vamos tentar dar uma melhorada, né? Agora vamos lá, para cólera. Deixa eu ver, tá no tempo. Vamos lá. Cólera, definição. Impulso violento contra o que nos ofende, fere, indigna, ira, raiva, fúria, zanga, a ferocidade dos animais. Olha só, uma definição da cólera. Ferocidade dos animais.
O orgulho nos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira, acima de vossos irmãos. Seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. É um texto do Evangelho sobre a cólera. E o que acontece? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Se eu estou no controle da minha vida, eu não caio em cólera. Eu posso ficar um pouco brava, eu posso ficar um pouco irritada, mas eu não entro na cólera. Eu não vou ficar irada, eu não vou ficar feroz. Eu vou ficar um pouco desequilibrada, um pouco irritada, mal-humorada, mas eu não caio na cólera se eu tenho a rédea da minha vida. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em gerais pueris decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Então, as situações que, por vezes, pode deixar uma pessoa fora de si é a opinião controvérsia, né? Uma opinião contrária que ela tenha, uma atitude que foi feita que ela se sinta injustiçada, mas sempre o orgulho está acima, porque se você tem o controle da situação e a situação não se apresenta como você está esperando, você vai através da conversa, de uma fala tranquila, equilibrada, com mansuetude, com afabilidade, com doçura, para conseguir resolver. Mas se você está com o seu orgulho lá em cima, acha que só você que tem razão, e a outra pessoa vai e bate de frente com você, aí você cai na cólera. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve e que lhe altera a saúde, comprometendo a sua própria vida, veria que é ela mesma a sua primeira vítima. Então, vamos dizer que todos nós aqui do grupo já passamos por uma situação de cólera, né? Já ficamos bravos, perdemos o chão. Depois não nos sentimos muito mal? Com certeza. Então, de repente, vem uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor de garganta, alguma coisa que foi somatizado por causa daquela situação que tirou a gente do eixo, né? Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos que os cercam. Se tem coração, não sentirás remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama. Então, imagina você tendo aquela máscara daquela pessoa que é boa fora de casa e dentro de casa é um tirano. E aí você, numa situação de estresse no lar, você deixa a cólera tomar conta de você. E aí o que acontece? Cria uma desarmonia, um desequilíbrio para todas as pessoas que estão envolvidas na casa. Quantas pessoas você vai deixar infeliz com aquele seu descontrole, com aquele seu destempero? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Então, todas as pessoas que perdem o equilíbrio momentaneamente são pessoas ruins? Não, elas precisam ter controle da própria vida. Mas impede que se faça o bem e pode levar a fazer-se muito mal. Então, na situação que você perdeu todo o controle, você acaba falando coisa que não é verdade, você acaba fazendo gestos que pode se arrepender profundamente. Isso deve ser o suficiente para incitar os esforços para dominá-la. Tudo na vida a gente tem que ter controle, né? A gente tem que ter controle da nossa irritação, da nossa gula, de todas as situações que tiram a gente um pouco do controle, né? Então, a cólera, principalmente.
O espírita, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humanidade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Isso é um texto também do Evangelho, nesse capítulo. Então, o espírito Hamanan, Paris, 1863, ele nos dá uns toques, umas dicas. A perseverança é para corrigir seus defeitos, combater seu orgulho, não justificar sua cólera. E todas as virtudes e todos os vícios, eles pertencem à natureza do próprio espírito e vontade firme e determinada. Então, a perseverança é uma situação onde a gente tem que entender o que eu tenho que melhorar e ir atrás. E eu tenho que combater esse orgulho, porque esse orgulho que muitas vezes me leva à cólera. E nada justifica. Nossa, o culpado foi você de ter me deixado descontrolado. Não, o controle é meu. Eu é que tenho que me controlar. Se a situação veio, eu que tenho que entender a situação e não perder o controle. Independe de onde. Então, por exemplo, a Margarete, aproveitando o exemplo da Margarete, se ela tivesse... A outra pessoa ficou encolerizada porque ela estava deixando os carros passarem. Mas ele tinha que entender que ele não podia ter perdido o controle, porque a culpa era dele, não era da Margarete, era dele. Se ele estava atrasado, ele tinha que ter saído antes. E todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Tudo isso pertence a mim. Tudo isso eu tenho que me melhorar. Tudo isso eu tenho que me aceitar e identificar primeiro, né? Eu tenho que me identificar. Me identifiquei? Beleza, então agora eu vou trabalhar isso em mim para não cair, para eu conseguir diminuir a cada vez. E aí vai chegar num determinado momento que eu estou sob o controle total. Segundo os ensinamentos de Jesus, devemos ter uma postura de profundo respeito ao outro, ter controle sobre os próprios pensamentos e impulsos, conseguir perdoar, nos defendermos sem vingança, não responder o mal com o mal, triunfar o mal com o bem. Facinho, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões para a gente poder trabalhar todo dia, a todo momento, na nossa vida, para a gente conseguir controlar esses impulsos negativos. Alguma coisa? Não. Nada? Deixa eu ver, está dentro do horário? Tá. Então, vamos lá. Eu acho que agora é o conto. O conto Cólera, do livro Almas em Desfile, Hilário Silva, do Chico, primeira parte, a lição 12, Cólera, uma historinha. Então, vamos lá. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha a pequena frota de caminhões, foi ver a mãezinha doente que lhe pediu, logo após rápidos instantes de conversa: meu filho, tenha cuidado contra a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Barcas, que desencarnou num ato de imprudência, conclamou a todos trabalhassem contra a cólera. E você tem estado muito nervoso. Não se aflija, mãe, respondeu sorrindo. Entretanto, mal dera alguns passos na rua, foi procurado por um motorista que lhe disse: seu Antônio, venha depressa, o Avelino, seu irmão, atropelou seu filho. Indignado, Sobreira entrou no veículo como fera, e daí a minutos estava, de novo, à frente da casa. Aglomerava-se o povo em torno de larga mancha de sangue. Avelino, seu irmão, dirigiu-se para ele e rogou transtornado: Antônio, perdoe-me. Vinha passando em marcha regular,
quando Antoninho atravessou. Foi questão de um segundo. Onde está meu filho? Gritou Sobreira. Uma senhora logo informou que o menino acidentado fora conduzido no colo materno para o hospital, junto de 2 médicos que haviam passado momentos antes. Você pagará por tudo, falou Sobreira aos berros para o irmão. Arranjei o caminhão para você, a fim de matar a fome de sua família, e você mata o meu filho. Mas você hoje me pagará tudo. E sem ouvir mais nada, avançou para o pobre motorista aos murros, deixando-o no chão com várias escoriações equimoses. Em seguida, cego de fúria, toma o automóvel, mas atingindo o hospital, encontra na portaria a esposa sorridente com um filhinho feliz. Graças a Deus, disse ela ao esposo, nada aconteceu. Antoninho não teve um arranhão. E o sangue no asfalto? Perguntou Sobreira, varado de assombro e remorso. Somente então veio a saber que o sangue pertencia ao cachorro de estimação, o Totó, que acompanhava o menino e que os médicos que haviam atendido, de passagem, eram ambos veterinários. Naquele instante, Sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde sofrear as lágrimas de arrependimento. Eu vou interromper. E aí tem as palavras de Jesus nos dizendo: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras, porém, não passarão. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 33. Vou interromper aqui o compartilhamento. É uma historinha bobinha, né, vamos dizer assim, mas quantas vezes a gente faz um julgamento sem poder escutar tudo, né? A pessoa fala uma frase, a gente já fez o final da história. E aí já tomou, já julgou, já agiu, já se comprometeu. Que o Sobreira lá, ele se comprometeu profundamente, né? Ele não escutou, ele se desequilibrou a princípio, e aí bateu no irmão, já tinha dado como morto o filho, em nenhum momento ninguém tinha falado que o filho tinha morrido. E aí, aquele desequilíbrio, aquela impaciência tomou conta dele, sem fazer com que ele pudesse avaliar toda a situação. E quantas vezes a gente faz essa mesma coisa? Às vezes não numa situação, logicamente, se eu estou sabendo que meu filho foi atropelado, eu logo entro em desespero, vamos dizer assim, a gente fica mesmo em descontrole. Mas, vamos escutar primeiro até o final, antes de tomar, julgar, já matar, já bater, já tomar uma atitude destemperada, né? Que vai fazer com que a gente se comprometa seriamente, que é a cólera, né? Que é a pessoa deixou que a emoção tomasse conta dela. E aí você imagina a quantidade de espíritos em desequilíbrio que estavam se alimentando e estimulando aquele desequilíbrio. Se você não tem o controle daquela situação. A gente vai ficar aflito, vai ficar até conseguir ver o nosso filho, com certeza. Mas com equilíbrio, a gente consegue até... Opa, peraí. E aí, a gente consegue, até com tranquilidade, a gente consegue resolver a situação, né? Auxiliar no processo. É isso. Mais alguma coisa? Não. Não? Então tá, gente. Então, certo, por aqui. Então, hoje, a Rosa ela faria a prece final, mas ela está auxiliando uma pessoa, então ela não vai poder fazer a prece final. Eu gostaria de convidar a Sueli, que faria na próxima semana. Sueli, você pode fazer a prece final para nós? Muito bom.
E a Sônia faz as vibrações, né, Posso Sônia? sim. Ótimo, Tá bom. valeu, obrigada, Sueli. E a Sônia é as vibrações, né, Sônia? Sim. Então tá, então deixa eu dar o início e depois eu já passo para vocês. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, e a espiritualidade do trabalho sempre presente, nos ajudando, compartilhando as intuições para que a gente possa sempre participar da melhor maneira o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, agradecendo a Deus e a Jesus pela possibilidade de estarmos aqui reunidos todos juntos e pedindo que, através desses ensinamentos de hoje, a gente consiga colocá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, verdadeiramente, para a gente poder conseguir evoluir sempre um pouco mais. Vamos, então, envolver a nossa amiga Sônia, que fará as vibrações, e a nossa amiga Sueli, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar por todos os doentes, vamos vibrar por todos os governantes, para acabar com todas essas guerras, como está lá no Afeganistão, uma coisa muito horrível, para que abram os corações de todas essas pessoas, para que elas vejam a parte boa das coisas, porque só Jesus pode nos ajudar, nos iluminar, e que eles tenham uma vibração muito boa para que tudo isso realmente acabe, todas essas guerras, que essa doença passe. Eu sei que fomos obrigados, né, entre aspas, a aceitar, mas é para uma justa causa, né? Eu acho que é para a gente aprender. Então, que essa vibração vá para todas essas pessoas, para todos os doentes, para que eles fiquem bem, para que se curem e que essa doença realmente vá embora e que a gente fique bem com todos nós. Vamos vibrar por toda a nossa família. Bem, vamos agradecendo por mais essa aula e que especialmente envolva todos nós, alunos desse curso, e a todos os nossos mentores que vão nos auxiliar a digerir tantas informações tão úteis para o nosso dia a dia. Que Jesus possa continuar iluminando as nossas mentes para que todos esses ensinamentos que ele deixou sejam mais fáceis de serem aplicados na nossa vida e nos ajude, porque é disso que nós precisamos. Para a nossa evolução, nós temos que ter muita ajuda dos nossos mentores e de Jesus. E que assim, todos nós envolvidos com esse sentimento de esperança está de ser humano, de que todos esses ensinamentos nos ajudem com os nossos familiares, com tudo aquilo que nós chamamos de problema. Então, que essa paciência nos nossos momentos de tropeço na nossa vida cotidiana, e assim nós vamos evoluindo, que é esse o sentido de tudo, da nossa reencarnação, da nossa vida atual. Então, que Jesus nos envolva com a sua luz e que a gente possa, durante essa semana, absorver todos esses ensinamentos e que a gente possa aplicar, principalmente com os nossos familiares, que provavelmente são aqueles que mais precisam da nossa melhoria para que a gente possa ajudá-los também. Que assim nós vamos encerrando com a oração do Pai Nosso. Pai
santificado seja o vosso nome, dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda tentação, que assim seja, e graças a Deus. Obrigada.